No encontro com o Eduardo Sabagui em Goiânia. Senhor Domingos, tem algo que o Eduardo te falou, que te surpreendeu, que o senhor não esperava? Como que foi a conversa com ele? A surpresa foi que ele falou que uma coisa que eu sempre penso, ele me falou em cima disso. O senhor nem precisou de falar nada para ele? Não precisei. E outra coisa foi sobre meus filhos também, que ele falou, que eu sempre estou preocupado com isso, e ele falou também. Em um dia de abril do ano 33, diante de uma grande agitação nas ruas, uma mãe está em casa, ajoelhada, orando a Deus para que ele proteja seu filho. Ela tinha medo das notícias que estavam para chegar, e as notícias chegaram. As orações foram interrompidas por batidas na porta, e ao abrir, ela vê um jovem chamado João, que emocionado lhe diz: "Mãe, prenderam ele." Maria, serena, lhe pergunta: "Sob qual acusação?" E João responde: "Acusam-no, mãe, de insurreição, de perturbar a ordem. E Pilatos acaba de lavar as mãos em relação ao seu destino, por isso eu vim aqui lhe avisar." Maria então diz: "João, leve-me a Jesus." Ele tenta convencê-la de todas as formas a não ir. Jerusalém naquele dia era uma cidade perigosa, mas ela insiste e diz: "Ele é meu filho, o meu lugar é junto a ele." Fala, meus amigos, minhas amigas, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. E nesse dia 12 de outubro, data em que nossos irmãos comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do nosso país segundo o catolicismo, nós vamos falar dessa mulher incrível, desse espírito incrível que é Maria. Ela que teve a enorme missão de dar à luz e de dar as primeiras instruções ao maior homem que nesse planeta já caminhou, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos entender aqui a relação de Maria e Jesus, o casamento dela com José, os filhos de José que ela adotou como seus, os filhos que ela teve com José desse casamento. Portanto, vamos analisar aqui a questão da virgindade. Vamos ver por onde Maria andou, onde ela esteve após o desencarne de Cristo, já que tal informação não é trazida pela Bíblia. Vamos entender o desencarne de Maria, também vamos ver qual é o papel de Maria hoje no plano espiritual, e fica comigo até o final desse vídeo porque você vai conhecer qual é o verdadeiro rosto de Maria, o rosto dela tal qual ele é, informação que foi nos trazida por Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier e que foi executado através de um trabalho belíssimo do fotógrafo paulista Vicente Ávila. Eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, porque assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E esse vídeo é baseado nos livros Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e também psicografado por Chico, e no livro Memórias de um Suicida, de Camilo Cândido Botelho, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, e através de palestras de irmãos tão abnegados nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, que sempre nos trazem grandes ensinamentos a respeito da doutrina do amor. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que as potências angélicas que governam espiritualmente nosso sistema solar estiveram reunidas aqui no nosso planeta em duas oportunidades. A primeira, há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás, quando o nosso planeta foi formado, e a segunda, há mais ou menos 2.000 anos, na preparação da encarnação de Cristo aqui no nosso planeta. Encarnação e não reencarnação, porque Cristo não chegou a reencarnar ou a encarnar aqui no nosso planeta durante a evolução espiritual dele. Aquela 2.000 anos foi a primeira vez. E no livro, Emmanuel ainda nos diz que um terceiro encontro aconteceria, mais para o final do século XX, e depois Chico Xavier nos confirmou esse encontro no ano de 1969, no dia em que o homem pisou na Lua. Mas para a gente aqui, para esse vídeo,
o relevante é o segundo encontro, que foi o encontro no preparativo da encarnação de Cristo aqui. Porque surgiu ali uma questão: qual seria o Espírito que viria com a missão, a grandiosa e a complexa missão de dar à luz a Cristo, de estar junto com Ele, de o instruir nos seus primeiros momentos aqui no nosso planeta. Segundo Emmanuel, haveria de ser um espírito sublimado, um espírito de muita luz, então foi escolhido o espírito que nós conhecemos hoje como Maria. Maria, então, reencarnou aqui no nosso planeta, na cidade de Nazaré, e os pais dela, desde muito cedo, sabiam qual era a missão da filha, e eles eram instruídos através de sonhos e através de inspirações que os mentores traziam até eles. E eles contaram isso para Maria, tentando prepará-la, e ela também recebia tais informações da mesma maneira que os pais recebiam. Maria se casou com José, o carpinteiro, um homem muito bom, muito trabalhador, viúvo, pai de 4 filhos, e Maria então adota esses filhos como se fossem dela, lhes dando todo o amor de mãe, e eles também amavam muito Maria como se fosse mesmo a mãe deles. E do casamento com José vieram mais 3 filhos, Jesus, Efraim e Tiago, Jesus então sendo o mais velho dos 3 irmãos. E é importante a gente comentar aqui então essa questão que os mentores nos trazem de que Cristo tinha mais 2 irmãos, e isso às vezes pode ser lido até na Bíblia. Em Marcos capítulo 3, versículo 32, é dito assim: olha tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs, eles estão lá fora à tua procura. Isso nos deixa bem claro, Cristo tinha irmãos. Nós precisamos entender um ponto aqui muito importante. Essa questão, essa narrativa de que Maria era virgem foi construída pela igreja primitiva. Essa história, essa narrativa de que o Messias, o Salvador, nasceu de uma virgem. Por quê? Porque a igreja primitiva queria novas conversões. E a mesma história já era contada por povos muito antigos. Eles também tinham o Salvador que havia nascido de uma virgem. Então a igreja primitiva, adaptando essa história do nascimento de Cristo a essas narrativas que já eram conhecidas por muitos povos, seria então mais fácil atrair esses povos para a conversão à nova religião. Eu posso dar a vocês aqui alguns exemplos de como essa história já era contada. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. A história de Horus, no Antigo Egito, em 3100 a.C., pessoal, que também nasceu de uma virgem, e seu nascimento foi anunciado por uma estrela e 3 sábios foram o adorar. Ou então Mitra, uma divindade zoroástrica de 2000 anos antes de Cristo, que também nasceu de uma virgem, 25 de dezembro, que também foi colocado em uma manjedoura e que também permaneceu 3 dias sem se manifestar após a morte. Ou seja, então essa história de que Cristo nasceu de uma virgem foi uma maneira da igreja primitiva de apresentar a história do nascimento do Salvador a esses povos que não tiveram contato com os ensinamentos de Cristo, porém tinham contato com uma história bastante semelhante. Nós que acreditamos em Deus, acreditamos que Ele é o Criador de tudo, inclusive das leis da natureza. E essas leis dizem que para haver a concepção, para que surja um novo ser, é preciso que um espermatozoide encontre um óvulo, e isso é feito através de uma relação sexual. Hoje há outras maneiras, há métodos usados em laboratório, porém na época a condição para que isso acontecesse era uma relação sexual. Então, para nós espíritas, Deus não iria ferir as próprias leis que Ele criou para provar alguma coisa. Então, o fato de Cristo não ter nascido de uma virgem não diminui em nada a missão, a grandeza da missão dele. E o fato de Maria não ter dado à luz ao Cristo virgem também não diminui em nada, absolutamente nada, a grandeza da missão dela em dar a luz a Cristo e em instruí-lo em seus primeiros momentos, além do amor de mãe que ela lhe deu durante a vida toda dele. Porque, repetindo então Emmanuel, no livro Caminho da Luz, era preciso um espírito sublimado, um espírito que reunisse nele grandes virtudes, um espírito de luz, para realizar essa importante, grandiosa e complexa missão de dar à luz
ao maior homem que aqui já caminhou, que foi Jesus Cristo, e o instruir, lhe dar amor de mãe. E ela realizou essa tarefa com grande êxito. E durante as pregações de Cristo, durante seu trabalho de divulgação da sua doutrina, Maria acompanhou isso tudo de muito perto. E ela também foi uma das pessoas que se apaixonou por essa doutrina. Depois que os apóstolos se separaram, ela foi viver em uma cidade chamada Betaneia, onde ela tinha alguns parentes. E João, aquele mesmo que deu a notícia da prisão de Cristo a ela, que é o mesmo que Cristo incumbiu de cuidar dela quando Cristo estava na cruz, ele disse: mãe, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe. Ele foi viver na cidade de Efésio, e lá ele foi fazer as pregações dele e foi divulgar os ensinamentos de Cristo. E lá esses ensinamentos floresceram. Então ele ganhou uma casinha de um nobre da cidade, de um membro da família real da cidade que já havia se convertido ao cristianismo. Então ele vai até Betaneia e convida Maria a se mudar para Efésio com ele, para que os dois possam divulgar os ensinamentos de Cristo. Ela aceita, então eles vão. Essa casinha ficava fora da cidade, mas era perto. Ficava no alto de uma pequena colina e rodeada de muita natureza. Então essa casinha transformou em um refúgio espiritual, em um local dos mais belos ensinamentos sobre a passagem de Cristo. E a notícia de que Maria estava ali, Maria, a mãe de Jesus, se transformou em esperança a tantos corações necessitados naquela época. E enquanto João fazia as pregações na cidade, Maria recebia, dia após dia, filas e mais filas de tantos irmãos sofredores, tantos corações necessitados, e ela os atendia, os confortando, os ensinando, lhes dando um alívio espiritual. E aquela casinha simples passou a ser conhecida na região como a Casa da Santíssima. Os anos foram passando e Maria se transformou em mãe de todos aqueles sofredores, todos a chamavam de mãe. Mas em seu coração, a saudade do filho nunca deixou de existir. Ela passava os dias, dia após dia, com muita saudade de Cristo. Em uma noite estrelada, Maria vê o vulto de um homem se aproximando da casa. Era um pedinte, uma pessoa muito simples, e ele disse: minha mãe, venho lhe fazer companhia, vim receber a sua bênção. Com seu amor maternal, Maria o convidou a entrar na casa. Ela não estranhou o fato dele ter chamado ela de mãe, porque todos a chamavam assim. Então ela o convidou e ela ficou intrigada com aquela voz que tanto alívio e tanta paz trazia até ela. O homem lhe falava do céu, da beleza do plano espiritual e confortava aquele coração tão saudoso daquela mãe. Maria se sentiu muito empolgada com aquela surpresa, porque em muitos anos era a primeira vez que uma pessoa chegava ali para lhe dar o conforto e não para receber nada. Maria continua tentando lembrar onde ela tinha ouvido aquela voz tão serena que estava lhe transmitindo tanta paz. Então o homem estende as mãos até Maria e diz: vem, mãe, vem para os meus braços. Ela vê naquelas mãos as chagas como aquelas que estavam presentes na mão de seu amado filho após a crucificação. Ela olha para o chão e vê a marca do cravo nos pés dele, assim como a marca dos cravos nos pés do seu filho após a crucificação. E entendendo de fato aquela visita que Deus havia lhe enviado, ela olha para o homem e diz: meu filho, as chagas que lhe fizeram. Então ela o abraça, aquele abraço protetor de mãe, aquele abraço que toda mãe quer dar no filho para o proteger. E através do toque das mãos, ela vai sentindo as demais chagas e, tomada de uma grande emoção, ela tenta se ajoelhar aos pés de Cristo, mas ele não permite. Ele que se ajoelha aos seus pés e, beijando as suas mãos, ele diz: sim, mãe, sou eu, seu filho. Eu vim lhe buscar, porque o meu Pai quer que no meu reino você seja a rainha dos anjos. No outro dia, Maria já não falava e ela teve que esperar por algumas horas a ruptura total dos laços que a prendiam ao corpo físico. Então ela começa a se elevar ao plano espiritual, rodeada de inúmeras entidades do bem, inúmeros espíritos de luz.
E à medida que ela ia se elevando, ela teve o desejo de visitar a Galileia mais uma vez, uma última vez. E bastou seu desejo para todas aquelas entidades a levarem e a mostrarem a ela todos os lugares em que Cristo passou e pregou. E aquilo encheu o coração dela de alegria. Então ela se lembrou de tantas pessoas sofredoras que estavam presas no cárcere por terem se convertido aos ensinamentos de Cristo, e ela desejou orar por cada um deles. Então essas entidades levaram Maria, levaram seu espírito a muitas cadeias, a muitos cárceres, onde ela chegava e orava junto àqueles irmãos tão sofredores, e enquanto ela orava, eles eram arrebatados por um sentimento de muita esperança e muita alegria. Então Maria subiu até o plano espiritual, onde ela foi recebida por inúmeros espíritos que a saudavam pela brilhante missão que ela havia cumprido. E lá ela recebeu de Cristo a oportunidade de continuar a sua evolução espiritual em planetas felizes, em planetas muito melhores que o nosso, mas ela se recusa prontamente. Ela diz que enquanto houver uma pessoa sofrendo na Terra, ela quer continuar ligada ao nosso planeta, e Cristo atendeu então o seu pedido. Maria hoje no plano espiritual realiza um trabalho lindíssimo e muito importante de socorro aos encarnados, mas principalmente de socorro aos desencarnados, através de uma falange de espíritos superiores conhecidos como Legião dos Servos de Maria. Essa falange então é dirigida por Maria, e segundo André Luiz, todas as orações e pedidos que os encarnados fazem a Maria são recebidos por todos esses espíritos que levam cada um dos pedidos até ela. E no livro já mencionado aqui, Memórias de um Suicida, nós podemos ver o trabalho importantíssimo que essa falange de espíritos, que Maria, juntamente com os seus auxiliares, com esses espíritos que a ajudam, realizam com os nossos irmãos suicidas, os nossos irmãos que abreviam a vida por vontade própria. Em relação ao rosto de Maria que eu prometi para vocês lá no início do vídeo, no ano de 1984, no dia 1º de dezembro, em uma reunião pública no Centro Espírita da Prece em Uberaba, Emmanuel nos enviou um retrato falado de Maria através da mediunidade de Chico Xavier. E o fotógrafo paulista Vicente Ávila, em mais de 20 encontros com Chico, realizou um trabalho minucioso e fiel às informações dadas por Emmanuel, e o resultado é esse que você está vendo na sua tela agora, o verdadeiro rosto de Maria. Chico Xavier disse que a fisionomia de Maria, assim retratada, revela tal qual ela é conhecida quando de suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta terrestre. Que esse olhar, pessoal, terno, sereno, forte e amoroso possa ser a luz da vida de cada um dos amigos e amigas que aqui estão no canal Espírita, prestigiando a história dessa mulher incrível, desse espírito de enorme amor da nossa Mãe Santíssima. Muito obrigado a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Não se esquece de se inscrever e dar um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.